Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em transtornos neurocognitivos e demências, neurociência clínica e neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre o envelhecimento e a cognição. Não deixe de participar, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E eu conto com a sua contribuição para que o projeto continue sempre trazendo bastante coisa interessante. Para isso, basta compartilhar o canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade deste projeto. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, os projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestra, é só visitar o meu site www.adrianofreitas.com, podendo também curtir nossas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. Em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar. E um outro assunto recorrente que chegam muitas perguntas é sobre o envelhecimento, sobre demências, sobre perdas de memórias a partir de uma certa idade. Então eu vou abordar um pouquinho esses assuntos aí, fazendo o paralelo das neurociências entre o envelhecimento e a cognição humana. Bom, o mais comum de se ter reclamações aí quando vai chegando a idade, quando vai chegando o envelhecimento, é o comprometimento da memória, né? As perdas cognitivas que envolvem memória. Esquecimentos, confusões ali, e isso gera muita confusão, né? Muitas pessoas, em alguns casos até alguns médicos, confundem essa perda natural de memória e de cognição da idade com um princípio de uma demência, de Alzheimer mesmo, ou até de outro tipo de demência. Isso ocorre porque, como eu sempre digo, o humano não é matemático, então a gente não tem uma regra ali, se perde X de memória, podemos medir a perda de memória dessa forma e aí saber se é Alzheimer ou não. Não existe uma coisa tão milimétrica, tão precisa. E algumas pessoas possuem esse comprometimento bem mais leve. Essa perda da idade é muito sutil. Em outras pessoas, não. Ela é mais incidente, ela é mais frequente. E aí, nessas pessoas onde isso é mais frequente, é que costuma gerar essa confusão com Alzheimer. O que acontece é que quando a idade chega, você tem uma menor disponibilidade da memória, né? Isso é uma questão natural do envelhecimento. Isso significa que as memórias não existem ou não são formadas? Não. Significa que você tem uma maior lentidão na resposta no tocante à memória. Então, tudo que o seu cérebro precisa coletar de memória, né? Fazer a captura de informações, ele vai ser menos eficiente do que normalmente seria. Porém, as memórias continuam sendo formadas, as memórias continuam presentes. Você não tem o acesso a essas memórias impedido. Você só tem um esquecimento temporário, uma lentidão, daqui a pouco você lembra, ou se alguém te relembrar de alguma coisa, as memórias voltam. É diferente de uma demência ou de um Alzheimer, onde muitas vezes você perde o acesso àquela informação. Então, por mais que tentem te relembrar, essa memória não volta. Você não consegue acesso a elas. Então, essa já começa sendo uma boa diferença entre a demência e entre o esquecimento natural da idade. Tá? Esse esquecimento não significa que você perdeu a informação e que você não vai ter mais acesso a ela. Significa que naquele momento ela está indisponível ou a tua resposta vai ser mais lenta. E uma outra coisa que se confunde é que o processo natural de envelhecimento ocorre com todos.
né? Então a idade vai chegando, essa indisponibilidade, essa lentidão na resposta da memória, ela ocorre com todos, em maior ou menor grau. Só que também nessa época aumenta exponencialmente os casos de demências e Alzheimer. Então dá aquela sensação de que esses sinais do envelhecimento acabam sendo uma demência de fato, mas não é. Tá? É uma questão aí numérica, estatística, mas não significa necessariamente que começou a esquecer alguma coisa, é Alzheimer, é demência. Não. Até porque o Alzheimer ele possui outros tipos de implicação, não é só a memória. Muita gente tem a ilusão que o Alzheimer é só esquecimento, é só problema com memória. Não. Ele é uma doença degenerativa que vai afetando o cérebro. Em dado momento, ele atinge até partes motoras e respiratórias também. É lógico, em estágios mais avançados. Mas ele não tem o mesmo grau de evolução que o envelhecimento necessariamente. Em indivíduos idosos, né, que estão dentro da faixa ali da normalidade, que não tem Alzheimer, não tem demência, normalmente, com a idade, há uma diminuição do cérebro. Né? O cérebro, em seu tamanho total, ele vai diminuindo, ele tem uma perda de massa, que segundo alguns estudos pode chegar a 5% de sua massa total. E além dessa diminuição, né, há uma redução de neurônios, em que a gente chama de área de arborização dendrítica, que é onde são feitas conexões neuronais, e também da densidade do córtex. O córtex ele vai ficando menos denso, com menos conexões sinápticas, né, que é a conexão entre um neurônio e o outro, a comunicação entre um neurônio e o outro. E essa diminuição de densidade do córtex afeta também alguns núcleos subcorticais, né, que estão abaixo ali do córtex. Essa diminuição de neurônios é que eu diria que explicam mais as mudanças cognitivas e que aí sim se confunde bastante com Alzheimer e com outras demências, né? Porque você tem realmente essa diminuição de neurônio. Agora, é um mito dizer que ao perder massa e ao perder essas conexões, esses neurônios, a pessoa fica menos inteligente ou menos capaz disso ou menos capaz daquilo. Não é verdade, isso é um mito. Apesar de haver essa perda de massa, essa lentidão na disponibilização de memórias, né, uma lentidão cognitiva mesmo, a pessoa às vezes para entender algo mais complexo ela demora um pouquinho mais, mas isso não significa que a pessoa não consiga aprender mais nada, que não consiga raciocinar mais coisas complexas. Uma coisa não tem a ver com a outra. O fato do processamento se tornar mais lento não significa que ele passou a ser incapaz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, o envelhecimento, ele, na verdade, ele torna o cérebro como um todo, a gente pode simplificar dessa forma, mais lento, o que não significa que ele não seja capaz. É a mesma coisa, por exemplo, de um carpinteiro que vai fazer um banquinho de madeira. Ele pode fazer aquilo mais rápido, mais lento, né? E com a idade, a tendência seria ele fazer aquela atividade mais lentamente. O banquinho demora um pouquinho mais para ficar pronto, mas não significa que não seja feito. É importante deixar isso claro. Porém, isso não pode, não deve ser usado como desculpa ou como muleta para justificar uma preguiça, uma acomodação e da pessoa não correr atrás, né? Até porque o principal meio de se atrasar ou de se causar menos danos com o envelhecimento é justamente agir. Não é se acomodar e ficar quietinho só sentindo as interferências da idade, não é por aí. Então, a gente tem que ter em mente que mesmo na terceira idade, o cérebro continua com plena capacidade de criar novas conexões, continua tendo a neuroplasticidade. Quem quiser entender isso, ouve outros episódios onde eu falo sobre ela. O cérebro continua tendo bom acesso às memórias, continua tendo todas as habilidades que ele tinha, apesar de mais lentos, mas continua tendo. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode entrar naquela de que eu estou perdendo a memória, está difícil de estudar, então não vou estudar mais nada.
eu não estou conseguindo ler um livro com a eficiência que eu li um tempo atrás, não adianta mais ler livro. Se a gente entrar nessa, a gente está roubado. Porque aí sim o nosso cérebro entra num processo de que cada vez tem menos estímulos, com isso ele se desenvolve cada vez menos, com isso ele fica menos preparado e com isso ele vai perdendo mais massa com a idade. Aí a gente entra num ciclo onde a gente vai tendo mais problemas. Não significa que a gente vai ter um Alzheimer por isso, mas significa que a gente vai ter um comprometimento maior do que teria se a gente mantivesse nossas atividades. Então é importante na terceira idade, é importante na velhice, sim, você manter a sua atividade cerebral, sua atividade neuronal como mantinha antes, tá? Não se esconder em desculpas nem usar o envelhecimento ou a idade como muleta para nada. Apesar das pessoas terem comportamentos e terem vivências e terem situações diferentes, muito peculiares de cada um, né? A gente não pode generalizar, mas falando assim de uma forma ampla, uma outra diferença que a gente cita assim, no comportamento entre quem tem uma demência e quem tem simplesmente um lapso de memória por algo do dia a dia, né? Pelo envelhecimento, é justamente o seguinte: geralmente se esquece ou se tem dificuldade de acesso à memória em coisas muito esporádicas, assim, a pessoa pegou a chave, esqueceu onde colocou a chave, alguma coisa assim, mas daqui a pouco ela lembra, ou alguma coisa faz ela lembrar, entendeu? Já uma pessoa que tem um comprometimento demencial maior, ela, às vezes, ela simplesmente esquece quem é uma pessoa. Por exemplo, esquece quem é o filho. Então ela passa a não sentir mais aquele apego todo pelo filho, ela trata o filho como se fosse um estranho que está se apresentando por aí, naquele momento. Então todo o afeto, tudo que envolve a relação dele com o filho, às vezes vai se perdendo. Uma coisa é você esquecer onde colocou a chave, mas você lembrar da sua casa, lembrar dos seus parentes, lembrar de tudo que envolve aquilo. Você esqueceu um detalhe ali, uma questão pequena, né? Você pode esquecer o nome de alguém, você pode esquecer algum termo mais complexo que você leu. Isso aí é normal, né? Agora, você começar a esquecer quem é a pessoa, né? Uma pessoa que você lida diariamente, de repente você não lembra mais direito dela, né? Um parente, geralmente a demência não vai começar com você esquecendo quem é seu filho, ela vai começar de forma mais suave, mas mesmo assim há uma diferença, né? Então, por mais que a pessoa não conviva na sua casa, você vai esquecer de um primo, de um tio, não vai lembrar de onde ele vem, o que ele é, os laços emocionais vão se perdendo. Então, há realmente uma diferença aí entre os dois tipos de perda de memória, tá? Lógico, um especialista vai fazer uma avaliação, né? Também não significa que as diferenças se resumam a isso, mas eu estou exemplificando aqui para ficar mais claro o entendimento de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E assim, uma outra característica, tirando a questão da memória em si, porque eu diria que assim, o que mais chama a atenção das pessoas, o que mais preocupa é logo a memória. A memória logo é percebida e logo gera preocupações com essa confusão, com as demências e com o Alzheimer. Mas além da memória, o envelhecimento ele é relacionado com a diminuição de alguns neurotransmissores, né, que são aquelas substâncias que fazem a comunicação entre os neurônios. Esses neurotransmissores são, por exemplo, a dopamina, a serotonina, e que tem uma produção diminuída naturalmente por causa da idade. Isso vai gerar o quê? A dopamina, a serotonina, elas são ligadas, no caso da serotonina, ao humor. Então, ao haver uma diminuição, há algum tipo de alteração de humor. É quando a gente entra, tá ficando velho, tá ficando ranzinza, né? Tá ficando mais emburrado. E isso realmente ocorre, tá? Em maior ou menor grau. Depende das vivências e dos estímulos e de como está estruturado essa região, as regiões que lidam com esses neurotransmissores. Então, umas pessoas vão ter um maior impacto, outras um menor impacto. Mas algum impacto se tem. Então a pessoa tende a ficar chateada de uma forma
mais frequente do que ficar mais triste. Algumas pessoas tendem a ir para um lado mais depressivo, melancólico, outras nem tanto. Então, cada uma pode tender de uma forma, né? Enquanto umas são mais impactadas de forma a ficar mais depressiva, outras não ficam depressivas, mas se zangam mais fácil, ficam mais ranzinza, outras não ficam tão ranzinza. Cada um vai ter um aspecto talvez mais forte, mais característico de acordo com as suas vivências e da forma como o seu cérebro está estruturado e está trabalhando, né? E aí entra a grande pergunta, né? Tá, mas existe como retardar esse envelhecimento, né? Esse declínio neuronal do nosso cérebro causado pela idade, né? Existe alguma forma de conter, de zerar essa queda ou de pelo menos abrandar? Sim, existe. Da mesma forma que o próprio Alzheimer, as próprias doenças demenciais, não é que você vai conseguir freá-las completamente, né? Infelizmente, a gente sabe que por hora não temos uma cura, mas a gente tem algumas atividades, algumas coisas que a gente pode promover que ajudam, tanto nos casos de demência quanto nos casos do envelhecimento. Então, eu citaria 3 coisas principais ali. A primeira delas, o sono, porque como já foi dito em outros episódios, né, eu sempre me remeto a outros episódios, cito aqui, porque para evitar uma repetição, né, uma redundância de assuntos. Mas aqueles que estiverem interessados é só buscar lá informações sobre o sono, sobre a memória, sobre a cognição, que vai ver mais detalhes sobre o que eu estou falando. Mas o sono é fundamental, porque é no sono que as memórias são consolidadas, que as memórias são organizadas, que o nosso cérebro arruma a casa, né? Se a gente tem um sono problemático, um sono deficiente, um sono com problemas, a gente automaticamente já tem um reflexo disso nas memórias. Se a gente já tem uma perda natural por conta da velhice das memórias, né, do acesso às memórias, da eficiência, junta as duas coisas, a situação fica ainda pior. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente consegue cuidar do sono, ter um sono como ele tem que ser, a gente consegue compensar um pouco dessa perda de eficiência das memórias, a gente compensa com um trabalho maior de organização durante o sono. Então o sono realmente é capaz de ajudar bastante nesse processo. Agora, quando eu falo de sono, deixando aqui claro, eu não estou falando de tomar remedinho para dormir, né? Os famosos Rivotril, Clonazepam, Diazepam, Lexotan, aí não. Aí a coisa fica pior ainda, pior do que já é. Então, não é esse o caminho. Quando eu falo em sono, eu falo em processo de sono natural, né? Que é você se preparar para o sono, ver a questão da iluminação, você ter o horário, não o horário que você tem que dormir. Você tem que dormir até tal hora. Não é isso, já expliquei sobre isso também. As pessoas, cada uma tem o seu horário de dormir fisiológico do corpo. É seguir esse horário natural, né? A quantidade de sono necessária, ela tende a aumentar com a idade. Então é seguir isso naturalmente, não é ficar se forçando a dormir mais ou menos, não é isso. Quanto mais dormir melhor. Não, você tem que dormir com a qualidade necessária. O tempo, o teu cérebro se vira. Ele te acorda quando não for mais necessário. Não é você que tem que regular a quantidade, é o seu cérebro. Se ele precisar, ele tem que dormir mais. Se ele não precisar, ele te desperta. Tá? Não é colocar isso atrelado a um despertador, né? Claro que quem trabalha, a gente tem aí uma dificuldade de ter que seguir normas, seguir regras, seguir horários, mas sempre que possível seguindo o teu biológico, né? O que se pede em termos de horário, de tempo e de preparo para o sono. Isso tudo já foi dito em outros episódios. Agora, remédios para dormir, como os que eu falei, Rivotril, Lexotan, Diazepam, Clonazepam e outros pam-pam-pam da vida aí, eles são remédios que eles podem causar aquela sensação de que apagou. Tomei, apaguei, dormi, que foi uma beleza. Tá,
só que eles alteram os teus ciclos do sono, alteram as funções que o teu cérebro realiza durante o sono. Então, eles realmente não contribuem para essa questão cognitiva e de memória. Então, cuidado. Se você está chegando a uma certa idade, independente desses remédios para dormir, cuidado. O conselho que eu dou é verifique o que te fez tomar aquele remédio. É o quê? É ansiedade? É algum problema físico? É alguma doença? É alguma questão emocional? Vá cuidar da causa. Não fique tomando remedinho com a intenção de dormir fácil, porque ele resolve um problema e desacerta vários outros problemas. Pode ter certeza disso, principalmente com a idade. Então, o primeiro fator que eu diria que ajuda é o sono. O segundo fator, exercícios físicos, porque o exercício físico ele promove, estimula, né, a produção de endorfinas, de hormônios e até de mais produção de neurotransmissores. Então, se você mantém uma atividade física, né, se mantém ativo, caminhando, fazendo atividades, certamente o teu equilíbrio em neurotransmissões e neurocondução, ele vai estar mais robusto do que alguém sedentário. E isso vai te ajudar a enfrentar essa perda cognitiva com o passar do tempo. Então, se você ainda é muito sedentário, é hora. Corre e vai fazer sua atividade, ou se você tem algum parente que já está, se você percebe já um declínio por conta da idade, faça essa recomendação. Então seria, a princípio, sono, atividade física. E aí entra a terceira coisa bastante importante, que eu estou falando aqui para o envelhecimento, mas vai servir nesse caso, essas 3 dicas, também para quem tem Alzheimer e demências. A terceira são atividades cognitivas, estimulações cognitivas, os chamados quebra-cabeça, né, as atividades que te fazem pensar, que te fazem insistir, que te fazem ser perseverante e tentar achar soluções para determinadas atividades. É importante dizer que nem toda atividade tem a mesma eficiência. Existem atividades que, por mais que sejam quebra-cabeça, por mais que sejam atividades que realmente estimulem, elas podem estimular pouco. E existem outras atividades que, apesar de simples, estimulam muito. Depende de como elas foram projetadas, planejadas, e depende realmente do tipo de estímulo que ela gera no teu cérebro. Tá? Então, uma coisa é você fazer um caça-palavras, outra coisa é você fazer uma palavra cruzada. Né? Um caça-palavra estimula menos, bem menos, do que uma palavra cruzada, que estimula bem menos que um quebra-cabeça, sei lá, de combinações de cores, por exemplo. Então, cada um vai ter a sua função. Mas a dica que eu posso dar é que se busque atividades variadas, para justamente o leque de estímulos ser grande. Porque um caça-palavras, por exemplo, ele vai te dar bons estímulos na área de linguagem, né, na área motora, em algumas áreas específicas, que não vão estimular, por exemplo, a área de memória. O que elas vão estimular no máximo é a memória de trabalho, a memória de curto prazo só. Né? Já uma palavra cruzada, ela vai estimular a memória de longo prazo, que você vai ter que resgatar coisas para lembrar lá de trás para poder preencher ali. Então, cada um vai ter um foco, né? Vai ter uma estimulação mais presente na atividade. Se você fica, fazer caça-palavra é bom, e ficar o tempo todo fazendo caça-palavra e só caça-palavra, você vai ter a tua área de linguagem bem marombada, mas não vai ter outras áreas com o mesmo nível de estimulação e você vai ter uma perda maior nessas outras áreas. Então, por isso, variar a atividade é importante. Tá? A gente imagine o seguinte, que essas estimulações neurocognitivas, elas vão funcionar como exercícios de academia. Você vai fazendo essas atividades, é como se o seu cérebro ficasse marombado, ficasse musculoso. Tá? Não é isso, deixando claro, mas assim, fazendo uma analogia. Então é como se você estivesse malhando o cérebro.
por mais que você tenha perda de massa e perda de conexão nervosa, se ele já estava com mais do que o normal, essa perda vai atuar neste excesso e você vai, mesmo perdendo, ficar na média das outras pessoas, certo? Da mesma forma que se você continuar estimulando ele, ele vai formando conexões ao mesmo tempo que ele vai perdendo. Se você consegue formar conexões no mesmo nível do que está perdendo, você consegue ir mantendo, segurando um pouco ali essa perda causada pelo envelhecimento. Tá? Então, quanto mais estimulações, melhor. Mas o ideal é que sejam estimulações variadas, né? Que se faça atividade de teatro, que se faça atividade de música, se possível aprender um novo idioma, se possível fazer quebra-cabeças dos mais variados possíveis. Isso tudo realmente vai gerar um ganho muito grande nesse processo de envelhecimento. E aí, para finalizar, só passando uma informação, vem novidade por aí, né? Porque eu estou aproveitando o gancho aqui, por eu ter me especializado também na área de demências, transtornos neurocognitivos, né? E na própria neurociência clínica, eu resolvi trabalhar um pouquinho essa questão do estímulo neurocognitivo. Então, eu estou trabalhando e desenvolvendo algumas atividades de estímulos neurocognitivos que a pessoa ou pode fazer em casa ou pode adquirir de forma baratinha algum tipo de material e aí deixar com o pai, com o avô ou com a própria pessoa, porque, entenda, o fato da pessoa ter uma perda na terceira idade não significa que você não possa começar desde já a estimular o seu cérebro. Porque se você mantém uma cultura e uma rotina de estimular continuamente o teu cérebro, ele vai chegar na terceira idade já bem marombado. E aí a tua perda vai ser menor, né? Você vai perceber menos perdas no seu dia a dia. Então é importante sempre se estimular. E aí eu estou trabalhando um pouco nessas atividades no sentido de gerar protocolos de atividades ou gerar mesmo projetos de materiais que são capazes de promover as maiores estimulações possíveis. Não é aquele simples quebra-cabeça que vai lá e estimula um pouquinho. São aquelas com maior eficiência nesses estímulos. Eu iniciei um trabalho, um estudo nessa área, e em breve vão estar disponíveis algumas informações sobre isso, em como as pessoas podem obter, como que as pessoas podem fazer em casa. Então fiquem atentos que eu vou informar aqui nos próximos episódios. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em transtornos neurocognitivos e demências, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre o envelhecimento e a cognição. Escreva pra gente com dicas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 229922211003. Não deixe de compartilhar o episódio e o canal com seus amigos, colegas de trabalho e familiares para garantir a continuidade desse projeto. E nos siga lá nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. Aguardo vocês aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção, vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.